Olá, pessoal! Aqui é a Carolina Pfeffer, do Carol Radiestesia. Você já se perguntou se é melhor meditar ou rezar? Você já pensou qual é o benefício de uma e de outra prática e qual é a melhor para você? Eu acredito que, dependendo do momento em que a gente se encontra, às vezes a gente precisa de oração, às vezes a gente precisa de meditação. E muitas vezes eu sentava para meditar e nesse processo de se concentrar na respiração vinham os pensamentos. Mas eram pensamentos que não necessariamente eu tinha que deixar passar. Muitas vezes são pensamentos que eu tenho que refletir sobre eles, tenho que, vamos dizer assim, resolver o que está acontecendo, né? Então não dá para simplesmente deixar passar e como se eles fossem se resolver sozinhos. Então, em muitos momentos, assim, a minha meditação era pensar, pedir luz sobre aquilo que eu estava vivenciando. E daí já deixava de ser meditação, já passava a ser uma reflexão, uma outra coisa. Uma oração mesmo. E em muitos momentos também, na oração, lendo o texto bíblico uma vez, duas, segundo o método da leitura orante, a gente lê diversas vezes e vai entrando na cena, vai incorporando um personagem, vai reinterpretando aquilo, né, conforme a própria vivência, para que a leitura orante faça sentido, né? Porque você lê a Bíblia, que foi escrita há muitos e muitos anos atrás, e não trazer essa realidade para si, ou não trazer uma nova perspectiva para a própria vida, eu acredito que é só uma perda de tempo. Você está lendo um livro histórico por ler. A Bíblia não é um livro para ser lido, ele é um livro para ser degustado, ele é um livro para ser meditado, refletido, vivenciado, na minha opinião, né? Mas enfim, e nesse momento de oração, em que se lê uma vez, se lê duas, também vem os momentos da vida, assim, as questões que precisam ser resolvidas e não simplesmente, não, eu penso nisso depois, deixa eu me concentrar aqui no meu momento divino e espiritualizado e o meu problema eu resolvo depois. Eu acredito que se tem alguma coisa para ser resolvida e para ser digerida, para ser elaborada, é agora, é um momento em que ela surge, é um momento em que ela está efervescendo. Porque depois, quando ela é jogada para debaixo do tapete, quando somatiza ou vira alguma outra questão inconsciente, ou a gente coloca um monte de justificativa racional e daí já não sabe nem mais o que está acontecendo, porque o racional resolve responder tudo a partir dele mesmo e não liga para as emoções, e as emoções ficam suprimidas. Aí eu acredito que já é tarde demais, aí você vai precisar de um profissional, aí é complicado. Então eu sempre acreditei que tanto a meditação como a oração, como qualquer outro momento de introspecção, é um momento sim para resolver as questões pessoais, aquilo que está pendente, aquilo que está latente. Então as minhas meditações nunca foram silenciar a mente, eu nunca consegui isso. Nunca foi assim, deixar aquele papel em branco. Sempre as coisas foram vindo, sempre as respostas foram acontecendo, ou mesmo a percepção de si mesmo. Alguma coisa diferente acontece. Para mim não é só o silenciar. O silenciar por silenciar para mim não faz sentido. Eu acredito que o silenciar faz sentido como um todo da vida. Isso é bastante importante. Porque quem fala demais, quem se expõe demais, sem pensar, sem refletir naquilo, pode por aí estar dando corda para si mesmo, para se enforcar, né? Porque a pessoa começa a contar uma história dela, começa a vestir uma carapaça, aí ela começa a achar que o que ela é esse personagem que ela pintou para esse grupo de pessoas, e ela vai se perdendo, ela perde a liberdade de ser autêntica e de ser diferente cada dia. Ela perde a liberdade de mudar, porque nós como seres em evolução estamos sempre em movimento, estamos sempre em mudança. Agora, quem nunca se permite mudar e ter opiniões diferentes, ter ciclos diferentes, eu acho que é um baita de um prisioneiro de si mesmo.
E a meditação, eu acredito que ela é muito bonita, assim, nesses momentos de silêncio, quando você tem um certo equilíbrio já na vida. Aí sim, você consegue simplesmente silenciar e sentir, de fato, só a vibração divina que habita em cada um de nós. De caso contrário, ainda a gente tem que lidar com as nossas questões terrenas e mais práticas, vamos dizer assim. E a oração, eu acredito muito na oração quando ela tem esse confronto entre uma informação externa com a vida da pessoa, no caso, uma leitura bíblica ou uma história com a vida pessoal. Porque traz um novo olhar, traz uma nova luz à situação. Porque na vida da gente, se a gente for pensar, é uma rotina. A gente sabe do que a gente vive, a gente tem consciência de tudo que acontece. Agora, quando a gente pensa nisso a partir de outra perspectiva, a partir de outro personagem, de outra pessoa que vem através de uma história, de uma leitura bíblica, aí sim a gente consegue fazer uma releitura disso e consegue perceber o quanto precisa mudar. Às vezes, só mudando um pouquinho a visão já encontra a solução para aquilo. Ou, às vezes, simplesmente soltar, né? Tem aqueles problemas de estimação, que a gente gosta tanto de ter problemas de estimação, que a gente gosta de ter aqueles dramas, assim, para contar para o outro, como sofre, como acontecem as coisas terríveis. Então, isso tudo, através da meditação e da oração, se elas forem bem aproveitadas no seu sentido de trazer luz para a própria vida, é um momento espetacular. Então, entre meditar e orar, acredito que o melhor é você se encontrar com a sua essência divina. É você ter esse momento consigo mesmo para resolver suas questões práticas e também para colocar luz na sua vida, na sua vivência, para que isso ganhe um novo prisma, né? uma nova visão, uma nova cor, para que não fique sempre na mesma. Porque afinal a gente não foi criado para essa dimensão. Tem outra dimensão aguardando. E para isso nós precisamos evoluir, para estar dentro dessa nova dimensão que está aí batendo na porta. Então, se você gostou desse conteúdo, se você se interessa por esse assunto, compartilhe, deixe seu like. Um abraço. Até o próximo.